Olá, produtores, revendedores, consultores, engenheiros agrônomos e todos aqueles envolvidos na implantação e na comercialização do Aloe Fértil Plus. Hoje o nosso fertilizante orgânico, produzido em alta escala para a agricultura orgânica e para a agricultura sustentável. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade que vocês me deram, a acolhida nas suas propriedades, para desenvolver esse produto, um sonho que eu tive de ajudar as pessoas através de um alimento mais saudável. E a partir do momento que conseguimos o certificado orgânico e os resultados das pessoas, de todos os produtores, isso nos deu a certeza que estamos no caminho certo e isso será uma marca para a agricultura brasileira e de outros países também. Então, a ideia e a proposta desse vídeo é esclarecer justamente as dúvidas que as pessoas tinham enquanto eu visitava esses cerca de 6 mil produtores que eu visitei em todo o país praticamente. Então, a primeira pergunta que eles tinham era sobre a origem e o porquê e qual é a razão de um produto feito à base de aloe vera, conhecida no Brasil como babosa. A agricultura orgânica alemã solicitou para um químico aqui do Brasil, hoje o meu sócio, que desenvolvesse um fertilizante para ser usado na agricultura alemã como um defensivo para a planta, entendendo que todas as propriedades da babosa, nutritivas, as propriedades fitoterápicas e medicamentosas usada há milhares de anos para a espécie humana, com certeza traria muitos benefícios para a espécie vegetal. E é isso que aconteceu. Então, na verdade, não foi inventada uma roda, e sim uma oportunidade e uma ideia de usar todas as propriedades de uma planta em benefício de outra planta. Percebi até então que o caminho estava muito certo, por isso eu investi todo esse tempo na certeza de resultados positivos, tendo em vista que os fertilizantes foliares usados no Brasil, muitos deles, e no mundo, muitos deles, são feitos à base de algas, que também é uma planta. Então, no caminho certo, conseguimos hoje surpreender todos os produtores, todos os consultores, a partir do momento que eles viram a ação do produto nas diversas culturas e nas diversas espécies vegetais. Iniciamos em 2007 a implantação do produto nas hortifrutis, aqui na região no sudoeste de São Paulo, em Santa Cruz do Rio Pardo. E o resultado foi surpreendente para todos eles. Só que o consumo era muito pequeno, tendo em vista que o produto é muito concentrado e o consumo é pequeno, mesmo usado na fértil irrigação e na pulverização, como um foliar. Aí eu coloquei o produto em Araguari, em café irrigado, há cerca de 4 anos, e o resultado foi surpreendente, tendo um aumento de 5% de produtividade com 3 aplicações. Partimos então, há 3 anos atrás, para as grandes culturas, principalmente de soja, de milho, café e cana, cultivados aqui na nossa região. E o sucesso foi enorme, tendo em vista o grande índice de produtividade, que variou de 7,8 sacas por alqueire até 14,3 sacas por alqueire, com 3 aplicações. E isso nos entusiasmou e fomos aplicando em outros estados. Somente os estados do norte, em decorrência da distância, que ainda não experimentaram e não fizeram testes e uso do produto.
Então praticamente estamos em todos os estados da federação, onde a produção de grãos em alta escala, incluindo o Rio Grande do Sul no arroz e maçã e outras espécies vegetais no Rio Grande do Sul. Então a proposta disso é de falar da origem, partindo agora então dos diferenciais que o produto tem, que é a segunda pergunta que as pessoas me faziam. Então, quais são os diferenciais? E isso, por se tratar de um produto novo no Brasil, eu agradeço a todos os produtores, porque eles me ajudaram a descobrir os diferenciais que o produto tem. Começando então pela primeira coisa, que é a vitalidade e o vigor das plantas. Muitas estufas da nossa região que estavam para ser arrancadas, como eles dizem, porque já estavam sem nenhuma possibilidade de produção, o produto conseguiu revitalizar e produzir em grande escala. Chegamos a colher 1000 caixas de tomate numa estufa de 1000 metros, numa produção que chegou a 9 meses. Então, e isso surpreendeu na produção de recuperar plantas debilitadas. Depois partimos para introduzir na formulação produtos também que pudessem contribuir, além da nutrição, da repelência de pragas. E isso foi outra resposta muito significativa, que hoje temos produtores que usam somente 30% dos produtos químicos que usava há cerca de 5 anos, quando não usava o nosso produto. Então ele teve uma economia de 70% de agrotóxico, e isso refletiu num produto mais saudável e o principal fator, a economia para o produtor. E as respostas foram avançando. Até então, me ajudaram a descobrir a melhor dosagem e as melhores épocas de aplicação em todos os tipos de cultura. Começamos então pelas hortifrutis, pimentão, tomate, enfim, todos os tipos de hortifruti. Qual seria a melhor dosagem e como seria a melhor época de aplicação? Começando pelos hortifrutis, a melhor dosagem a partir do plantio, quando a planta já começa a soltar raiz, nós colocamos 2 ml por litro de água e aplicamos 2 vezes por semana. E na fértil irrigação, nós colocamos 60 ml toda vez que for entrar com água na planta. Isso no processo vegetativo. A partir do momento que a planta começa no processo produtivo, quando ela começa a soltar flor para produzir frutos, nós aumentamos a dosagem para 3 ml por litro de água. E quando ela chega num processo assim de final de ciclo, de produtivo, que ela está precisando de bastante nutrientes, nós chegamos até 4 ml por litro e sempre aplicando 2 vezes por semana. Então, essa é a melhor forma de explicar como aplicar o produto nas hortifrutis. Partimos então agora para as lavouras de grãos. Na soja, que é hoje um dos maiores consumos nosso, a soja convencional. Na soja convencional, alguns produtores usam o nosso produto 500 ml por hectare na entrada do herbicida, para que a planta, para que a soja não tenha um estresse nesse momento. Então eles usam no herbicida, depois na primeira de fungicida e na segunda de fungicida também meio litro por hectare. Quando nós falamos de feijão, planta semelhante, temos casos
de fazendas grandes que hoje usam 100% o nosso produto, eles começaram usando 400 ml na primeira aplicação. Depois, quando a planta começou a soltar a flor, ele passou para 500 ml. E quando a planta estava no enchimento de grãos, eles passaram a usar 600 ml por hectare. Então, eu recomendo vocês, consultores, produtores, revendedores, trabalhar com um processo assim que ele pode ser alterado a dosagem, embora um dos melhores resultados que tivemos hoje na cultura de soja e de grãos foi usar 1,5 litro em 3 aplicações. Pego um gancho aí para falar agora de agricultura orgânica, que em vários produtores já estão usando também 1,5 litro, só que eles fracionam essa aplicação. Por entrar mais vezes na soja, na lavoura, que a convencional, então ele, ao invés de usar 1,5 litro em 3 aplicações, ele divide esse 1,5 litro por 5 e até 6 aplicações, que vocês verão vídeos dessas lavouras onde estamos usando. Na lavoura de café, usamos na pré-florada, na florada e no enchimento de grãos, como vocês já devem ter visto alguns vídeos. Pronto, então falamos das dosagens usadas tanto na hortifruti, tanto na soja, no feijão e no café. E agora vou falar do milho. Tivemos resultados surpreendentes quando usamos 3 vezes na lavoura de milho. Embora ela cresça há muito tempo e alguns produtores na nossa região não têm o uniporte para quando o milho está embonecado, está com pendão, então dificulta essa aplicação. Mas alguns que fazem com uniporte e com aplicação aérea, com 3 aplicações, também usando 1,5 litro dividido nas 3 aplicações na lavoura do milho. Pego um gancho para falar das alfaces e de plantas mais sensíveis, com as folhas mais sensíveis. O interessante é começar com 1,5 ml para cada litro e depois vai usando de acordo com as plantas ficando mais resistentes. Ainda sobre as vantagens e os diferenciais do produto descoberto pelos produtores e pelas pessoas, os agrônomos, os pesquisadores que me ajudaram, pego um conceito usado sobre o produto na Europa e que eles relatam que o fertilizante feito de aloe vera de babosa, ele é probiótico e elicitor. O que seria o probiótico? Um produto probiótico. Você vai usar esse produto para que não use um antibiótico, para que a planta ela não seja atacada. Então isso usado para fortalecer a planta, que aí então os pesquisadores dos Estados Unidos descobriram que ela potencializa a defesa natural da planta. O que seria então o produto elicitor? Elicitor que ele é tudo correto, que ele tem polissacarídeos, açúcar, sais minerais, vitaminas, aminoácidos, então ele é um produto completo. Ilicitor é quando tivesse alguma coisa que pudesse ser contaminante. Então ele é um produto elicitor, tanto é que nós conseguimos o registro junto ao IBD para um produto orgânico, porque ele não deixa nenhum tipo de resíduo nas culturas e nos frutos e na planta. Então ele é um produto probiótico e elicitor. Como a maioria dos produtos trabalham como fortalecimento de raiz, como
todas as coisas que o produto já apresentou, o grande diferencial que nós usamos para o lado comercial é que ele é o único produto até então descoberto que potencializa através dos hormônios da aloe vera, da babosa, a defesa natural da planta. E a partir do momento que isso foi descoberto, eu fiz um lote de produto com plantas novas, com plantas com aloe vera nova. E até então ela não sofreu nenhum tipo de estresse. Por ela não ter sentido nenhum tipo de estresse, nela não foi produzido esses hormônios de defesa que a planta necessita para não ser atacada por fungos e bactérias. Então o grande diferencial do fertilizante Aloe Fértil Plus orgânico é que ele potencializa a defesa natural da planta, assim como ele faz na espécie humana. A babosa é usada para cicatrização há milhares de anos. Ela é usada como um protetor solar. Você passa a babosa para não se queimar. Quando as pessoas se acidentam e se queimam, tem uma queimadura, ela corre passar a babosa para recuperar. Então esse sinergismo criado entre as moléculas para defender o organismo humano, ela faz isso com muita propriedade nas plantas, em todas as espécies vegetais, principalmente nas estufas com grande índice de calor. E eu descobri isso numa visita de uma área de 10 alqueires aqui no município de Chavantes, no ano passado, que a nossa planta, na nossa área de tratamento, ela estava com uns 40 centímetros maior e com uma produtividade muito maior do que na área de testemunho. E numa visita, fui levar um produtor para conhecer essa área, que chamou a atenção de todas as vizinhanças. Eles iam lá para ver o que aconteceu com essa soja, plantada no mesmo dia, a mesma espécie, a mesma variedade, e as pessoas passavam de carro e notavam a diferença de um lado e do outro, porque o caminho dividia as duas áreas. Nessa visita, numa temperatura muito alta, acima de 35 graus, a planta onde tinha o tratamento, ela estava normal, verdinha, coisa mais linda, não sofreu nenhum tipo de defesa. Enquanto a outra, ela ficava murcha. Os estômatos fechavam e ela ficava murcha, se defendendo durante um período que varia de 3 a 4 horas por dia. E isso foi um reflexo muito grande na produtividade. Na área aplicada ao produto, a colheita foi de 208 sacas. E na área que não foi usada, a média foi de 178 sacas. Então, nota-se aí a grande importância como esse produto que potencializa a defesa natural, repelindo insetos, alguns tipos de pragas, e além disso, atuando na proteção da planta, aguçando nela a sua defesa natural, assim como o ser humano tem, a espécie vegetal também tem. Então esse é o grande diferencial, potencializa a defesa natural da planta. Uma outra pergunta que surgia pelos produtores, pelos revendedores, pelos consultores, eles queriam saber assim, Magno, qual é a capacidade da Aloe Fértil de produção? Hoje aqui no nosso município nós temos plantados 25 hectares da babosa, com plantas já adultas em fase de produção, porque eu sempre acreditei num grande volume de vendas a partir do momento que nós entrássemos nas grandes culturas. Então nós temos aqui 25 hectares e para os senhores terem uma ideia, cada hectare ele produz cerca de 200 toneladas por ano. Num hectare é plantado 20 mil pés de planta, entre plantas 60 centímetros e entre ruas de 1 metro. E as plantas produzem cerca de 10 quilos por planta por ano. Então, por ano,
um hectare produz 200 toneladas. E como nós tínhamos a certeza de um grande sucesso do produto, nós fizemos canteiros de mudas. Hoje nós temos cerca de 3 milhões de mudas para aumentar o processo de produção. Em vários estados estamos com parcerias e já estamos implantando o processo para que a logística que encarece o produto nos facilite. E isso traga ainda mais benefício para o produtor, para vocês produtores, revendedores, consultores, representantes e vendedores. Então no nosso site está disponível muitas informações, muitos estudos. Ao longo desse tempo eu procuro fazer vídeos para mostrar para vocês a eficácia do produto e os custos, benefícios e a vantagem de todos vocês produtores de ir introduzindo nas suas propriedades áreas que possam comprovar para vocês o grande benefício que a aloe vera, a babosa, já proporcionou para a agricultura brasileira. Um abração a todos e de coração, Deus me pague a todos vocês.